Muitos acreditam que orar é apenas falar ou desabafar com Deus, mas a verdade é que a oração é uma ação espiritual. É uma chave que ativa o poder sobrenatural de Deus na sua vida. Não é emoção nem costume, é fé que move o céu. E preste bem atenção. Muitas vezes você está a uma só oração de distância do seu milagre, mas essa oração precisa sair do coração, com fé, com entrega, com confiança. Talvez hoje você tenha chegado aqui buscando um sinal, uma resposta, uma direção. E aqui está. Deus te diz: ore antes de dar o próximo passo. Antes de começar, escreva nos comentários: eu creio no poder de Deus. Que essa frase seja o seu pacto de fé e a luz para mais alguém. Fique até o final. É lá que pode estar a resposta que você tem esperado. Número 1. Deus está no controle, não você. Você já sentiu aquela necessidade urgente de agir imediatamente, de responder rápido, de decidir sem esperar, sem consultar, como se tudo dependesse exclusivamente de você? É justamente nesses momentos que mais precisamos parar. Porque antes de dar um único passo, Deus te diz hoje: ore primeiro. Porque quando você ora primeiro, se alinha com a mente daquele que conhece o começo e o fim. O que para você é urgência, para ele já tem resposta. E mesmo que o seu coração faça muitos planos, como diz Provérbios 16:9, a resposta certa sempre virá de Deus. Frequentemente nos convencemos de que temos o controle. Criamos agendas, projetamos sonhos, traçamos estratégias. E claro, planejar não é errado. O problema começa quando esses planos deixam Deus de fora. Pensamos: isso é o certo, isso é o melhor para mim, isso eu tenho que fazer agora. Mas se você apenas parasse um instante antes de agir e orasse, poderia evitar muitos erros. Porque orar não é só falar com Deus, é entregar o controle, é dizer: Senhor, eu não quero seguir adiante se o Senhor não for comigo. A oração não é uma formalidade espiritual, é uma porta que abre caminhos que sua lógica jamais conseguiria construir. Quando você ora antes de agir, seu coração se sincroniza com o coração de Deus. Você começa a enxergar o que antes não via, a sentir paz no meio do caos, a entender que a vontade dele é sempre melhor do que os seus impulsos. Porque enquanto você só vê o agora, Deus enxerga o panorama completo. Ele vê além da emoção do momento. Ele sabe o que está por trás de cada decisão. O que hoje parece certo sem oração pode te levar a um beco sem saída. Mas quando você ora, dá a si mesmo a chance de ouvir a voz que nunca erra. Muitas vezes, essa pressa de agir sem consultar a Deus não é coragem. É orgulho disfarçado, um orgulho que diz: eu dou conta sozinho. Eu sei o que estou fazendo. Mas a verdade é que toda autossuficiência é inimiga dos milagres. Porque quando você depende apenas de si mesmo, fecha a porta para a intervenção divina. E Deus não força portas. Ele espera que você abra por dentro. Ele espera ser convidado a fazer parte das suas decisões. E isso só acontece quando você faz uma pausa intencional para orar primeiro. Deus não quer que você ande às cegas. Ele quer te guiar, te mostrar, te corrigir se for preciso e te abençoar quando os teus passos estiverem alinhados com o plano dele. Mas tudo isso começa na oração, não na execução, não na ação imediata, não no impulso emocional. Começa naquele momento secreto em que você diz: Pai, antes de seguir, quero saber o que o Senhor pensa. Porque até mesmo as suas melhores ideias precisam do respaldo de Deus para gerar frutos verdadeiros. Você pode ter a ideia mais brilhante do mundo, mas se Deus não a abençoar, ela seca. Por isso, antes de lançar, antes de agir, antes de decidir, ore primeiro. Toda vez que você ora antes de agir, está dizendo com a sua atitude: Tu és o Senhor, não eu. E esse ato de humildade é o que ativa a graça. É o que abre as portas do céu. É o que permite que o sobrenatural interrompa o natural. Quantos milagres já perdemos por não termos orado antes?
Quantas decisões precipitadas nos afastaram do propósito só porque não paramos um momento para consultar a Deus. Não deixe que isso aconteça de novo. Hoje, você tem a oportunidade de fazer diferente. Quando você ora primeiro, suas intenções egoístas se transformam em propósitos santos. O que antes era, quero que isso funcione do meu jeito, se transforma em, Senhor, faça do teu jeito. E aí algo poderoso acontece. Deus pega o pouco que você tem, o que você não entende, o que você teme, o que você sonha e transforma em algo maior. Porque os pensamentos dele são mais altos que os seus. E a vontade dele, mesmo que você não compreenda de imediato, sempre será boa, agradável e perfeita. Não existe oração que se eleve ao céu sem causar um efeito na terra. Talvez você não veja resultados imediatos, mas algo muda quando você ora. Seu coração muda, seu foco muda, sua direção muda. O milagre muitas vezes não acontece do lado de fora, mas dentro de você. E a partir dessa transformação interior, você começa a caminhar com mais clareza, com mais sabedoria, com mais discernimento. Então hoje, antes de tomar essa decisão que tanto te inquieta, antes de falar, antes de assinar, antes de sair correndo para buscar uma solução com as suas próprias forças, pare, incline a cabeça, feche os olhos e ore, porque esse simples ato de fé pode mudar tudo. Pode evitar erros, pode te posicionar no caminho certo, pode ativar milagres que você nem imaginava. Deus não precisa da sua perfeição, só da sua disposição. E toda vez que você ora primeiro, está entregando não apenas suas palavras, mas a sua confiança. E onde há confiança, há direção. E onde há direção divina, há propósito. E onde há propósito, há milagres inesperados te esperando. Deus está no controle, não você. E isso não é uma má notícia, é a melhor de todas, porque nas mãos dele suas decisões têm garantia de eternidade. Então, antes de agir, ore primeiro, e você verá como aquilo que parecia impossível se transformará em um testemunho glorioso. Número 2. A sabedoria vem de buscar a Deus primeiro. Você já se sentiu sem saber que decisão tomar, como se estivesse diante de uma encruzilhada e nenhuma direção parecesse completamente segura? Nesses momentos de confusão, Deus não se cala. Ele não se afasta nem te deixa adivinhando. Pelo contrário, ele te estende uma promessa clara e poderosa. Se te falta sabedoria, peça a ele, e ele te dará generosamente, sem repreensões. É o que diz Tiago 1,5. Você não precisa ser um erudito, nem ter todas as respostas. Só precisa de um coração disposto a orar primeiro. Porque quando você ora por sabedoria antes de agir, ativa uma conexão direta com a mente de Deus. E essa conexão muda tudo. Diferente dos seres humanos que podem se frustrar com muitas perguntas, Deus nunca se cansa das suas dúvidas sinceras. Ele nunca responde com impaciência. Ele não te repreende por não saber o que fazer. Pelo contrário, ele se alegra quando você o procura em busca de direção. Ele honra a sua humildade. E nesse ato de dependência espiritual, os céus se abrem. Porque orar por sabedoria não é sinal de fraqueza, é uma demonstração de reverência. É reconhecer que antes de agir, você precisa enxergar com os olhos do céu, não apenas com os seus. A sabedoria divina não é uma simples acumulação de dados ou experiências. Vai muito além. Quando você ora por sabedoria, não está pedindo apenas informação. Está pedindo discernimento, perspectiva, clareza e, acima de tudo, direção espiritual. O que Deus te dá em resposta a essa oração é uma forma de enxergar a vida que transcende o entendimento humano. Você pode ter diplomas, mentores, anos de prática, mas uma única palavra sábia vinda de Deus pode te poupar anos de erros. Uma única decisão tomada em oração pode evitar anos de sofrimento. E a verdade é que muitas vezes agimos por impulso, por emoção, por pressão, por medo. E depois nos perguntamos por que as coisas não deram certo.
Mas e se, antes de agir, você tivesse feito uma pausa para orar por sabedoria? Essa pausa pode ser a diferença entre um caminho reto e um cheio de tropeços. Porque a sabedoria de Deus não te diz apenas o que fazer, mas também quando fazer. Ele conhece o momento exato, o tempo perfeito, o contexto ideal. E quando você se alinha com a sabedoria dele, tudo começa a fluir no tempo certo. Pedir sabedoria é como acender uma lâmpada em um quarto escuro. Permite que você veja o que antes estava oculto, revela intenções, protege de enganos, esclarece as verdadeiras prioridades. E o mais poderoso é que quando você faz essa oração com fé, convida o próprio Cristo a pensar com você. Você abre a porta para que a mente dele se ative na sua realidade. E quando Jesus pensa com você, não há confusão que permaneça por muito tempo. A sabedoria humana, por mais lógica que pareça, muitas vezes contradiz a sabedoria de Deus. O que o mundo chama de sucesso, Deus pode chamar de perda. O que o mundo celebra como vitória, Deus pode ver como armadilha. Por isso, antes de agir, você precisa consultar o único que conhece o coração e as intenções profundas de cada situação. Ele sabe o que está por trás de cada proposta, cada oportunidade, cada relacionamento. E quando ele te guia, o faz com propósito eterno. E aqui vai algo maravilhoso. A sabedoria é um dos pedidos que Deus responde mais rápido. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você tem sabedoria, saberá como orar pelas outras coisas, saberá como esperar, como agir, como falar. A sabedoria é o alicerce de toda a vida frutífera. E toda vez que você a pede, ele responde com paz, não apenas com uma ideia, mas com uma confirmação interior. Aquela tranquilidade que não dá para fingir, aquele descanso que só Deus pode dar quando você sabe que está seguindo o caminho certo. Você não precisa ser sábio para pedir sabedoria. Só precisa reconhecer que não pode caminhar sozinho. E é exatamente aí que o milagre começa. Quando você ora primeiro, quando coloca o orgulho de lado e busca a direção divina, ativa a intervenção do céu. Sua oração por sabedoria é um ato de humildade, mas também de poder, porque te conecta com a fonte do verdadeiro conhecimento, Deus. Ele não quer apenas te ajudar a tomar boas decisões, ele quer te ensinar a viver debaixo da sua direção todos os dias. Não para que você dependa da sabedoria dele apenas uma vez, mas para que desenvolva um relacionamento constante com ele. Um relacionamento onde cada passo seja inspirado pela visão dele, cada palavra guiada pelo conselho dele e cada resultado marcado pela glória dele. Então, se hoje você está diante de uma decisão, grande ou pequena, não se apresse. Não se deixe levar pela emoção ou pela pressão. Faça uma pausa, feche os olhos e ore. Senhor, me dá sabedoria. Porque quando você faz essa oração, o céu se move, a confusão se dissipa e o milagre começa a tomar forma. Um milagre que talvez você não esperasse, mas que chega no exato momento em que mais precisa. Antes de agir, ore primeiro, e você verá como sua oração ativa sabedoria, e com ela, milagres que superam toda expectativa. Número 3. Não se apoie no seu próprio entendimento. Você já confiou apenas na sua lógica, achando que tinha tudo sob controle e no fim tudo saiu ao contrário? Todos nós já passamos por isso. Seguimos o que parecia razoável, o que fazia sentido no papel, mas que no fundo não tinha a bênção de Deus. A Bíblia, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, é clara. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso não é uma sugestão, é um aviso amoroso, porque nossa mente, por mais brilhante que seja, é limitada. Mas Deus não tem limites. Ele vê o que nós não conseguimos enxergar. E quando oramos antes de agir, abrimos a porta para que a sabedoria dele tome o controle. Sua lógica pode ser boa, mas a lógica de Deus é perfeita. Aquilo que para você parece uma parede sem saída, para Deus é uma porta escondida.
Aquilo que seu entendimento chama de problema, ele chama de processo. Por isso, quando você confia verdadeiramente nele, não avança apenas com seus próprios cálculos. Você faz uma pausa, ora, e nessa oração está dizendo: Senhor, eu tenho ideias, mas o teu plano é perfeito, me guia. Confiar de todo o coração não é ter uma fé passiva, é ter uma fé ativa. É consultar a Deus primeiro, antes de consultar a própria mente. Em cada decisão importante da sua vida, seja um relacionamento, um trabalho, uma mudança, um sim ou um não, existe uma encruzilhada. E Deus não quer que você a enfrente sozinho. Reconhecê-lo em todos os seus caminhos não é apenas dizer Deus é bom com os lábios. É convidá-lo intencionalmente a fazer parte das suas decisões. E isso começa na oração. Uma oração sincera, antes de agir, pode ser justamente o que endireita um caminho que parecia torto. Porque onde você vê caos, Deus vê propósito. Onde você vê confusão, Ele vê direção. E quando você ora primeiro, se conecta com essa visão eterna que só Ele tem. Apoiar-se apenas no seu próprio entendimento é como construir sobre areia movediça. Pode até sustentar por um tempo, mas basta uma tempestade para tudo desabar. A lógica humana não tem raízes profundas, mas a sabedoria divina está ancorada na eternidade. E essa sabedoria se ativa quando você ora. Não se trata de anular o raciocínio, mas de colocá-lo no lugar certo, sob a autoridade de Deus. Sua análise pode ajudar a compreender a situação, mas só a oração te dará direção divina. A história da fé está repleta de homens e mulheres que, antes de agir, oraram. Missionários que não deram um passo sem a permissão do céu. Líderes que jejuaram antes de falar. Pessoas comuns que decidiram confiar mais em Deus do que na própria intuição. E todos eles viram resultados extraordinários, não porque fossem mais inteligentes, mas porque eram mais dependentes de Deus. É assim que os milagres acontecem, não pela lógica, mas pela rendição. Quando você decide entregar o coração por completo, sem reservas, é aí que a direção de Deus se torna mais clara. Muitas vezes não ouvimos a voz dele, não porque ele não fale, mas porque já decidimos o que queremos ouvir. Mas se você vier a ele com sinceridade, dizendo: não quero fazer a minha vontade, quero fazer a tua, então o céu se abre. E enquanto você ora, Deus já está agindo. Ele começa a mover as peças, a abrir caminhos, a preparar o que ainda não pode ser visto. Sua oração não transforma apenas você, transforma também o cenário ao seu redor. Deus não se impressiona com o quanto seu plano é elaborado. Ele se comove com a sinceridade da sua entrega. Toda vez que você escolhe orar antes de analisar, está fazendo uma troca sagrada. Está entregando o limitado para receber o ilimitado. Está dizendo: meu entendimento chega até aqui, mas confio que tu vês além. E esse ato de fé, por mais simples que pareça, abre a porta para que Deus realize coisas que sua mente jamais imaginaria. Quando você decide agir sem orar, corre o risco de andar pelas próprias forças. Mas quando ora primeiro, caminha com a garantia de que não está sozinho. O Espírito Santo vai à sua frente, preparando o terreno, mostrando por onde pisar, alertando sobre o que você ainda não enxerga. Não se trata de viver paralisado pelo medo, mas guiado pela confiança. Uma confiança que nasce e cresce na oração. Então hoje, antes de continuar tomando decisões apenas com sua mente, pare, feche os olhos, ore, entregue seu entendimento a Deus e diga: não quero me apoiar em mim mesmo. Quero que seja tu, Senhor, quem endireite o meu caminho. Porque ao fazer isso você está ativando milagres que vão além da lógica. Está escolhendo o eterno acima do temporário. Está colocando sua confiança no único que nunca erra. Antes de agir, ore primeiro e deixe que Deus direcione cada passo. Número 4. Deus luta suas batalhas quando você o busca.
Existem momentos na vida em que a batalha parece grande demais, forte demais, complicada demais. Você se vê cercado por problemas, conflitos, decisões difíceis. Sente que não há saída, que a pressão te domina, que seus recursos são limitados. Mas é exatamente aí, no meio dessa angústia, que Deus te diz hoje: a guerra não é sua, é minha. Foi isso que o rei Josafá ouviu ao enfrentar uma ameaça iminente. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, Deus declara por meio de um profeta: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa promessa continua viva, e ela se ativa toda vez que você ora antes de agir. Josafá não reuniu seus generais primeiro. Ele não correu para afiar espadas. A primeira coisa que fez foi reunir o povo e clamar a Deus. Buscou direção, jejuou, se prostrou. Porque ele entendia algo que às vezes esquecemos. Se você ora primeiro, Deus vai à frente. Ele assume o controle e transforma sua fraqueza em força. Quando você faz da oração sua primeira resposta, não está apenas falando com Deus, está entregando a Ele a autoridade sobre o campo de batalha. Está dizendo: eu não consigo sozinho, mas tu podes. Cada oração feita antes do conflito é um sinal no céu. É uma convocação ao exército celestial. É como tocar uma trombeta que mobiliza forças que você não vê, mas que são mais reais do que qualquer problema que enfrenta. A oração não apenas te prepara, ela ativa a intervenção divina. Faz os anjos se moverem, faz portas se abrirem, faz os inimigos se confundirem, faz com que aquilo que veio para te destruir perca seu poder. E tudo isso acontece quando você decide buscar a Deus antes de qualquer outra coisa. Veja o que aconteceu com Josafá. 3 nações inimigas se uniram contra ele. Humanamente, era impossível vencer, mas ele não se deixou dominar pelo medo. Seu primeiro instinto foi orar. E como resultado, Deus fez com que os próprios inimigos se destruíssem entre si. O exército de Judá não precisou levantar uma espada. Aquilo que parecia uma derrota certa se transformou em uma vitória sobrenatural. E tudo começou com uma oração. Quantas batalhas na sua vida poderiam ser vencidas se você mudasse a ordem das suas ações e começasse primeiro no altar? Às vezes, achamos que orar é passividade, quando na verdade é a forma mais poderosa de avançar. Porque quando você ora antes de agir, recebe estratégias que sua lógica nunca imaginaria. Deus te dá ideias que não nascem da sua mente, mas da sabedoria perfeita dele. Ele te mostra quando falar e quando calar, quando esperar e quando agir. Ele te equipa com ferramentas invisíveis, mas invencíveis. Essa é a diferença entre vencer pelas suas forças e vencer pela graça. E quando a vitória chega, porque ela chega, não é só você quem é transformado. Seu testemunho impacta outros. Sua família vê o que Deus fez. Seus amigos se perguntam como você superou algo que parecia impossível. E então você pode dizer com total certeza: foi Deus. Eu orei primeiro e Ele lutou por mim. Isso glorifica o nome dele. Isso edifica outras vidas. Isso transforma sua história em uma plataforma para que outros se aproximem do Senhor. A oração prévia não muda apenas a circunstância, muda o seu foco. Você não entra mais na batalha com medo, mas com fé. Não depende mais da sua habilidade, mas da fidelidade dele. Você não se desgasta tentando controlar o que não pode. Você se rende com confiança, sabendo que é Deus quem luta por você. E isso te dá paz. Uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Ao longo da história, há registros de guerras vencidas, crises evitadas e famílias restauradas. Tudo porque alguém escolheu orar antes de reagir. Essa continua sendo a chave. Não se trata de ignorar a batalha, mas de entender quem deve pelejá-la. Sua parte é buscar, render-se e confiar.
A parte de Deus é intervir, abrir caminho, conceder a vitória. Essa é a ordem certa. Porque quando você ora, Ele age. E quando Ele age, nada nem ninguém pode impedir o milagre. E não se esqueça disso, suas batalhas não são só suas. Cada vez que você decide enfrentar uma dificuldade com oração, está ensinando outros com seu exemplo. Está construindo uma cultura espiritual em sua casa, em sua comunidade, em sua geração. Sua vida se torna uma escola de fé. Outros aprenderão a confiar. Não porque você falou muito, mas porque você orou primeiro e venceu depois. Então hoje, se você sente que o inimigo te cerca, se parece que não há saída, se o medo bate à sua porta, não corra para resolver sozinho. Não elabore sua estratégia antes de buscar a Deus. Pare, dobre os joelhos e ore, porque essa é a senha que ativa o céu. Porque essa é a chave que abre a intervenção divina. Porque essa é a decisão que transforma qualquer batalha em uma vitória para a glória de Deus. Antes de agir, ore primeiro, e você verá como sua oração ativa milagres que jamais imaginou. Número 5. A oração abre portas que estão fechadas. Quantas vezes você já sentiu que uma porta estava fechada diante de você? Que por mais que tentasse avançar, o caminho se bloqueava. As oportunidades desapareciam, os recursos se esgotavam e as respostas não chegavam? Nesses momentos, é fácil desistir, pensar que não há mais esperança. Mas Deus te diz hoje: eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. E essa promessa é para aqueles que, mesmo com pouca força, guardam sua palavra e não negam seu nome. Mas há algo mais profundo aqui. Essa porta se ativa quando você ora antes de agir. A oração não é uma ação passiva. É uma chave espiritual que abre o que está fechado, que derruba o que está bloqueado, que rompe correntes invisíveis. A porta não se abre com insistência humana. Ela se abre com busca divina. Porque Deus abre portas que nenhum homem pode fechar. Mas Ele faz isso quando você decide orar antes de bater, antes de forçar, antes de insistir. Primeiro oram os filhos que confiam e depois caminham por portas que só o céu poderia abrir. Há portas que permanecem fechadas há anos na sua vida porque nunca foram apresentadas em oração. Você está esperando uma oportunidade, mas o céu está esperando que você a ative com fé. E não é qualquer fé, é uma fé que se manifesta de joelhos, que reconhece: Senhor, não quero abrir esta porta se ela não foi colocada aqui por Ti. Porque nem toda porta é de Deus, mas toda porta de Deus se abre com oração. A oração prévia não apenas ativa milagres, ela também te posiciona no lugar certo para enxergar o que outros não veem. Enquanto muitos buscam com desespero, você espera com propósito. Enquanto outros batem em portas aleatórias, você caminha em direção àquela que Deus já designou. A oração afina sua percepção espiritual. Ela revela as oportunidades invisíveis aos olhos naturais e, de repente, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia fechado, se transforma em uma abertura vinda diretamente do céu. Há algo maravilhoso na forma como Deus age. Quando você ora primeiro, Ele não apenas abre a porta, Ele também te dá forças para atravessá-la. O texto diz: ainda que tens pouca força. Isso significa que você não precisa ter tudo sob controle. Basta orar. Ele multiplica sua pouca força. Ele sustenta seu passo fraco com seu poder ilimitado. Não importa o quanto você ache que falta. Se você ora antes de se mover, Deus faz o que você não consegue. Ele não busca pessoas perfeitas. Ele busca corações rendidos que dizem: Senhor, abre tua porta, e eu a atravesso confiando. E quando essa porta se abre pela oração, não é qualquer porta. Não é apenas um benefício pessoal. É uma porta com propósito eterno. Aquilo que Deus abre em resposta à sua oração não te abençoa apenas, abençoa outros também.
porque toda oportunidade dada pelo céu vem com um propósito divino. Talvez seja uma nova etapa, um novo relacionamento, um novo chamado, uma porta de provisão, uma porta de influência, mas sempre será uma porta com propósito, uma porta que aponta para a glória de Deus. Não se esqueça que na Bíblia os grandes momentos de avanço vieram depois da oração. Pedro foi liberto da prisão enquanto a igreja orava sem cessar. Paulo recebeu visões que direcionaram sua missão porque primeiro consultou ao Senhor. Eles não planejaram, não executaram, não forçaram. Eles oraram e as portas se abriram. O padrão é claro: oração primeiro, milagres depois. Você busca o rosto de Deus primeiro e depois vê a mão dele agindo ao seu favor. Talvez hoje você se sinta fraco. Talvez não saiba como resolver o que está diante de você. Talvez sinta que todas as portas estão fechadas. Mas lembre-se disso: sua fraqueza não desativa a promessa. O que ativa o poder de Deus não é sua força, mas sua oração. Ele abre portas justamente para aqueles que reconhecem que não podem abri-las sozinhos. E quando Deus abre, ninguém pode fechar. Nem o sistema, nem seus erros passados, nem as pessoas erradas. Ninguém. E Ele não apenas abre, Ele também provê. As portas que Deus abre trazem consigo tudo o que é necessário: paz, recursos, pessoas certas, confirmação interior. Ele não te abandona no meio do processo. Se Ele abriu a porta, Ele também vai caminhar com você por ela. Assim é sua fidelidade, assim é o modo como Ele age quando você decide orar primeiro e agir depois. Toda vez que você estiver diante de uma porta fechada, terá duas opções: desistir ou se ajoelhar. Porque cada fechamento aparente pode se transformar em um milagre oculto se você decidir orar primeiro. Não meça seu futuro pelo que você vê agora. Meça pelo que Deus pode fazer quando você o busca primeiro. Essa é a verdadeira chave. É assim que sua oração ativa milagres inesperados. Então, não deixe que uma porta fechada te frustre. Deixe que ela te motive a orar. Porque o que está adiante pode ser muito maior do que você imaginou, se decidir buscar a Deus antes de tentar abrir por conta própria. Antes de agir, ore primeiro. E prepare-se, porque as portas do céu já estão começando a se mover. Número 6. Antes de falar, consulte a Deus. Você já disse algo de que se arrependeu depois? Palavras que saíram rápido, sem filtro, sem pausa e que acabaram causando mais dor do que solução? Todos nós já passamos por isso. Mas a Bíblia, em Provérbios 15:28, nos revela uma chave poderosa para transformar a nossa comunicação. O coração do justo medita para responder, mas a boca dos ímpios jorra maldades. Meditar para responder não é se calar por medo. É buscar a Deus antes de falar. É decidir que suas palavras não sairão da emoção, mas da comunhão. Porque quando você ora primeiro, fala com sabedoria, com propósito e com poder transformador. Um coração justo não reage, discerne, não fala por falar, consulta. A oração antes de abrir a boca não é apenas um ato de prudência, é um ato de obediência espiritual. Porque em cada conversa, por mais comum que pareça, existe uma oportunidade de semear vida ou de semear divisão. Quando você ora antes de falar, suas palavras não apenas soam melhor, elas carregam um peso diferente. Carregam paz, carregam direção, carregam a unção do céu. E isso pode mudar tudo. Imagine-se prestes a enfrentar uma situação difícil, uma discussão pendente, uma ferida não curada, uma conversa tensa com alguém que você ama. O natural seria preparar argumentos, justificar-se, se defender. Mas o espiritual é diferente. O espiritual é se ajoelhar primeiro, orar pela outra pessoa, pedir a Deus que limpe seu coração e te dê não apenas as palavras certas, mas o espírito certo.
Porque a verdadeira restauração não nasce do volume das suas palavras, mas do coração de onde elas saem. E esse coração só pode ser preparado em oração. Quando você ora antes de falar, dá espaço para o Espírito Santo agir. Ele é o melhor mestre de comunicação que você pode ter. Ele te mostra quando falar e quando calar, o que dizer e como dizer, porque não basta ter razão. O que importa é ter impacto redentor. E isso só acontece quando suas palavras são mergulhadas em oração. Em vez de ferir, curam. Em vez de dividir, unem. Em vez de apagar, acendem esperança. Quantos casamentos poderiam ser salvos se, em vez de discutir por impulso, se falasse depois de orar? Quantas relações entre pais e filhos se fortaleceriam se, em vez de impor, se conduzisse a partir da presença de Deus? Quantas amizades não seriam rompidas se, antes de responder uma mensagem difícil, se tirasse 1 minuto para orar? Porque, às vezes, uma única palavra dita sem oração pode causar anos de afastamento. Mas uma palavra dita depois de orar pode restaurar uma vida inteira. E não se trata apenas de conversas difíceis. Cada vez que você fala com alguém, tem uma oportunidade de semear eternidade. Talvez essa pessoa precise ouvir algo de Deus, e você pode ser o canal. Mas isso só acontece se você primeiro se conectar com a fonte. Grandes pregadores como Billy Graham não falavam uma só palavra sem antes orar. Eles não confiavam em sua experiência, mas na direção de Deus. E por isso, suas palavras não eram apenas eloquentes, eram ungidas. E isso é o que faz toda a diferença. Quando você faz uma pausa para orar antes de responder, demonstra maturidade espiritual. Mostra que você não é escravo das suas emoções, mas instrumento do reino, que não está tentando ter razão, mas ser um canal de bênção. E isso é visível, é perceptível, se reflete nas suas palavras, no seu tom, no seu espírito. Meditar antes de falar revela que seu caráter está sendo moldado por Cristo. E mais ainda, Deus pode usar suas palavras para algo que vai além do momento. Uma conversa guiada pela oração pode se tornar uma semente eterna. Você pode estar falando com alguém no trabalho, em casa, numa ligação qualquer, mas se orou antes, o que disser pode se transformar em uma semente que o Espírito Santo vai usar para transformar um coração. Talvez você não veja os frutos imediatamente, mas Deus vê. E Ele honra aqueles que o consultam primeiro. Cada vez que você faz uma pausa para orar antes de falar, está dizendo a Deus: não quero falar segundo a minha carne, quero falar segundo o teu espírito. E isso transforma sua boca em instrumento da graça. Em vez de ser uma boca que destrói, ela passa a ser uma boca que edifica. Em vez de ecoar suas feridas, ela se torna um canal de cura. Porque suas palavras depois da oração já não são suas, elas carregam o respaldo do céu. Então, da próxima vez que estiver prestes a falar, pare, respire, ore, mesmo que seja um sussurro: Senhor, me dá sabedoria para responder. Essa pausa pode evitar uma briga, curar uma ferida, abrir uma porta ou acender uma faísca de fé em alguém que precisa. Não subestime o poder de uma oração antes de uma palavra. Porque quando Deus assume o controle da sua língua, suas palavras se transformam em milagres disfarçados de conversa. Antes de agir, ore primeiro. E antes de falar, consulte a Deus. Porque suas palavras podem ser sementes eternas quando nascem, primeiro, da oração. Número 7. Deus tem tempos perfeitos. Há momentos na vida em que tudo parece estar pronto. Você tem o desejo, a ideia, os recursos, até mesmo as portas abertas, mas algo dentro de você não está em paz. E isso acontece porque ainda não é o tempo de Deus. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não diz o seu tempo, diz o tempo. E esse tempo perfeito só pode ser discernido se você decidir orar antes de agir.
Porque não se trata apenas de saber o que fazer, mas de saber quando fazer. E esse quando é o que define a diferença entre uma tentativa humana e um milagre divino. Quando você ora antes de se mover, seu espírito se sincroniza com o relógio eterno de Deus. Você deixa de medir o sucesso pela rapidez e passa a valorizar o processo. Porque a oração não serve apenas para pedir que algo aconteça, ela serve também para saber se já deve acontecer. Deus tem tempos que nem sempre se alinham ao seu calendário, mas sempre se alinham ao seu propósito. E quando você decide esperar em oração, Ele começa a revelar sua agenda. Essa agenda muitas vezes não faz sentido lógico, mas sempre gera resultados sobrenaturais. O tempo de Deus não se acelera por causa da sua ansiedade, nem se atrasa por causa dos seus erros. É perfeito, preciso, ajustado a cada detalhe invisível. A oração não serve para forçar Deus a agir agora, mas para receber paz enquanto você espera. Porque às vezes Deus não responde imediatamente. Não porque esteja longe, mas porque o momento ainda não chegou. E você, enquanto isso, está sendo preparado. Porque Deus não está apenas preparando a bênção para você, Ele está preparando você para a bênção. O tempo de espera é solo fértil para o caráter. E essa terra se cultiva orando, não correndo. Pense em um agricultor. Ele não planta hoje para colher amanhã. Ele conhece as estações. Respeita os ciclos, não se desespera se a semente não frutifica de imediato, porque sabe que há um tempo de ocultação antes da manifestação. Assim é Deus conosco. Ele planta promessas no seu coração, mas não as faz florescer sem antes te ensinar a confiar no seu calendário. E essa confiança se desenvolve quando você ora antes de se mover. Quando você decide que é melhor estar parado no centro da vontade de Deus do que ocupado fora dela. Muitas bênçãos se perdem por pressa, por agir quando Deus ainda não deu o sinal, por decidir sem consultar, por se mover pela emoção em vez da convicção. Mas se você decidir parar e orar primeiro, poderá evitar isso. Porque Deus não apenas guia, Ele também restringe. E muitas vezes, um ainda não do céu é a proteção que você precisa para não entrar em um processo que ainda não está pronto para sustentar. O tempo perfeito não é apenas o que te convém, é o único que verdadeiramente funciona quando é Deus quem determina. Enquanto você ora, Deus está coordenando coisas que você não vê. Pessoas, lugares, tempos, decisões de outros, recursos que ainda nem existem. Você está pedindo respostas e Ele está alinhando todo o cenário. E quando finalmente chega o momento, tudo se encaixa. Não porque você organizou, mas porque esperou o suficiente para deixar que Deus fizesse. Isso não se conquista com ansiedade, se conquista com oração persistente. Porque orar antes de agir não é perder tempo, é preparar o tempo. Os sábios espirituais ao longo da história entenderam isso. Eles não corriam, não se desesperavam, sabiam que a espera em oração não era tempo desperdiçado, era tempo de purificação. Porque quando você ora, não apenas sua direção se esclarece, sua intenção também é purificada. Às vezes, o problema não está na oportunidade, mas na motivação. E Deus, em seu amor, espera, não para te frustrar, mas para te proteger de você mesmo. E nesse tempo de espera, Ele te forma, te limpa, te fortalece. E quando você estiver pronto, a porta se abrirá e você estará preparado para caminhar com maturidade. Sua obediência ao tempo de Deus não afeta apenas o que você recebe, mas também como você vive o que recebe. Uma coisa é obter uma promessa fora de tempo. Outra, bem diferente, é recebê-la quando você foi preparado para ela. No tempo perfeito, não apenas as portas se abrem, os céus também se abrem. Tudo flui, tudo se alinha, tudo glorifica a Deus. E tudo isso começa com uma decisão simples: orar antes de agir. Então, se hoje você está esperando um sinal, uma resposta, uma direção, não se frustre. Ore,
Porque cada minuto que você passa em oração antes de agir é um investimento no milagre que virá no tempo exato. Deus não atrasa, Deus não erra, Deus não improvisa. Ele tem tempos perfeitos. E se você aprender a caminhar no ritmo dele, sua vida deixará de ser uma corrida de esforço e se transformará em um caminho de milagres inesperados. Antes de agir, ore primeiro, porque orar te conecta ao ritmo do céu, e esse ritmo sempre chega na hora certa. Número 8. A oração traz revelação sobrenatural. Você já se sentiu cercado por perguntas que não sabe como responder? Situações complexas, decisões críticas, momentos em que tudo parece oculto, incerto, embaçado? Nesses instantes em que a lógica não basta e a informação não alcança, Deus te oferece algo superior, revelação sobrenatural. Em Daniel 2, versículo 19, lemos: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. E tudo começou com oração. Antes de agir, antes de falar, antes de se mover, Daniel orou. E aquilo que parecia impossível se tornou claro. Porque quando você ora primeiro, ativa o poder revelador do céu. Deus não está em silêncio. Ele quer falar, Ele quer te mostrar coisas que estão além do seu entendimento. Mas esse nível de acesso não se obtém com esforço humano, e sim com intimidade espiritual. Daniel não se apresentou como sábio por mérito próprio. Ele se apresentou como alguém que consultou o Deus dos segredos. E quando você faz da oração sua primeira resposta, entra nessa mesma dimensão. Você não age por impulso, age por instrução. E isso muda absolutamente tudo. Quando você ora antes de agir, Deus pode te revelar o que está oculto, não apenas o que acontece na superfície, mas o que realmente se passa no invisível. Você pode ver o verdadeiro propósito por trás de uma conversa, a intenção por trás de uma proposta, o perigo por trás de uma oportunidade aparente. Você discerne o que o mundo não vê, porque a oração abre seus olhos espirituais. E quando você enxerga com os olhos de Deus, não toma decisões precipitadas, toma decisões guiadas, direcionadas, protegidas pela revelação. Daniel orou à noite e recebeu uma visão. O que isso nos ensina? Que há segredos que só são revelados na quietude, no silêncio, naquele tempo separado em que o seu coração está totalmente focado em Deus, não na urgência, nem na pressão externa, mas na intimidade. Muitos dos grandes movimentos do reino nascem assim, quando alguém, em vez de correr, decide parar e orar. E ali, nesse espaço sagrado, o céu sussurra verdades que transformam a realidade. Não é exagero dizer que uma única revelação de Deus pode mudar toda a sua história. Porque aquilo que você não sabe, Deus já viu. E o desejo dele é que você ande na luz, não na escuridão. Que você não caminhe às cegas, mas com entendimento divino. E essa luz se acende quando você ora antes de agir. Quando você pergunta: Senhor, o que há por trás disso? É a tua vontade? O que o Senhor quer que eu veja? E se você esperar em silêncio, Ele vai responder. A tradição mística cristã ensina isso há séculos, que é na contemplação, no recolhimento, que a voz de Deus é ouvida com mais clareza. Não no meio do barulho, mas na quietude do Espírito. E ali, você não apenas recebe informação, recebe confirmação. Porque a revelação verdadeira de Deus sempre vem acompanhada de paz. Não vem com ansiedade, não vem com dúvida, vem com uma certeza serena. Mesmo que o que Ele te mostre seja desafiador, seu espírito reconhecerá como verdadeiro, alinhado com o caráter, a palavra e o propósito de Deus. E aqui está algo maravilhoso. O que Deus te revela em oração não é apenas para você, é também para abençoar outros. Daniel não usou sua revelação para obter status. Ele a usou para salvar vidas, para glorificar a Deus, para testemunhar que o único que revela mistérios é o Deus do céu. Da mesma forma, quando você recebe direção em oração,
Essa palavra pode trazer restauração para sua casa, clareza para seus amigos, esperança para sua comunidade. A sua revelação pode ser a resposta que muitos estavam esperando. E se a revelação não vier imediatamente, persevere. Nem tudo é revelado de uma só vez. Às vezes, Deus te treina na espera para fortalecer seu discernimento. Outras vezes, Ele guarda silêncio para que sua busca se aprofunde. Mas nunca está ausente, e enquanto você ora, Ele está agindo no invisível, preparando o cenário, te protegendo de erros, te guiando até o momento exato em que você verá o que precisa ver. A oração não é apenas falar, é receber, é abrir o espírito para ouvir o Criador. E quando isso acontece, você não anda apenas por fé, você anda por revelação. Você tem acesso ao plano divino, à estratégia perfeita, ao conhecimento que nenhum ser humano pode te dar. E esse conhecimento te posiciona, te protege, te guia, te conecta ao propósito de Deus em cada situação. Então hoje, se você está diante de uma decisão, de um problema, de uma porta fechada, ore primeiro. Antes de agir, busque o Deus que revela os segredos. E prepare-se, porque o que Ele te mostrar mudará o rumo da sua vida. Cada revelação em oração é uma prova do seu amor. É Deus dizendo: não quero que você caminhe sozinho. Quero que caminhe comigo, vendo o que eu vejo, entendendo o que eu entendo. E isso, sem dúvida, é o começo de milagres inesperados. Número 9. Deus multiplica o que você entrega em oração. Talvez hoje você sinta que o que tem não é suficiente, que seus recursos, sua força, seu tempo ou suas ideias parecem muito pouco diante do que precisa enfrentar. Mas Deus te diz hoje, antes de agir, ore primeiro, porque aquilo que você vê como pouco, Ele pode multiplicar. Em 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 ao 44, vemos que um homem trouxe para Eliseu 20 pães de cevada e um pouco de trigo. Humanamente não era muito, mas quando Eliseu apresentou isso diante de Deus, um princípio sobrenatural foi ativado: a multiplicação. Eliseu disse com fé: dê ao povo para que coma. E não apenas comeram, sobrou. Por quê? Porque tudo o que é entregue primeiro em oração, Deus transforma em milagre. Essa não é uma mensagem sobre quantidade, é uma mensagem sobre entrega. Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. Ele só precisa que você coloque primeiro em suas mãos, e isso começa com oração. Quando você ora antes de usar o que tem, você está consagrando, está separando para um propósito eterno. Está dizendo: Senhor, este recurso, esta ideia, esta ação, eu não quero usar sem antes colocá-la sob a tua vontade. E nesse ato de humildade, de confiança, de fé, Deus intervém. E Ele multiplica. A multiplicação não é apenas uma equação matemática do céu. É uma manifestação da fidelidade de Deus. Ele multiplica porque quer te mostrar que em suas mãos nada é escasso, que a economia do céu não está limitada aos seus cálculos, que a provisão dele não depende do tamanho da sua conta, mas do tamanho da sua fé. Mas essa fé não nasce do impulso, ela nasce da comunhão e se fortalece quando você ora antes de agir. Eliseu não agiu pela emoção. Ele não disse: alimentem o povo, sem antes ouvir de Deus. Sua segurança não vinha da lógica, mas da intimidade com o céu. E quando você vive assim, quando ora primeiro, quando antes de investir, de ajudar, de tomar uma decisão financeira ou pessoal, você pergunta a Deus, então o que parecia pouco se torna suficiente, e o que parecia suficiente se torna abundante. Quantas vezes achamos que não podemos ajudar porque não temos o suficiente? Mas isso é porque medimos com nossas próprias forças e não com a fé.
O que você tem em suas mãos pode parecer pequeno, mas se for entregue primeiro em oração, pode alimentar 100, 1000 ou até uma geração inteira. Deus não está procurando mãos cheias, Ele está procurando corações dispostos. Dispostos a orar primeiro, a entregar primeiro, a confiar primeiro. Porque é nesse lugar de ordem divina que o milagre acontece. E isso não se aplica apenas à comida ou dinheiro. Isso vale para tudo o que Deus te deu, seu talento, sua influência, seu tempo, sua energia. E se antes de usá-los, você os consagrasse a Ele? E se, em vez de dizer, vou fazer isso, você dissesse primeiro, Senhor, o que queres que eu faça com isso? Essa pergunta, feita em oração sincera, pode ser a chave que abre uma nova dimensão de multiplicação na sua vida. Porque quando você ora antes de agir, convida Deus a ser sócio da sua provisão. A história cristã está repleta de testemunhos de pessoas que viram multiplicação, porque oraram primeiro. Missionários que não sabiam como alimentar as crianças sob sua responsabilidade, até que oraram e o alimento chegou. Pastores que oraram por recursos para construir igrejas, e Deus proveu o que jamais imaginaram. Famílias que oraram antes de repartir o pouco que tinham e nunca lhes faltou. O padrão é claro, não é apenas dar, é orar antes de dar. Não é apenas agir, é consultar antes de agir. E nesse ato de dependência, Deus não apenas multiplica, Ele transforma, porque o seu recurso vira testemunho. Porque a provisão que chega não é só para você, é para outros também. Aquilo que Deus multiplica se torna sinal do seu poder, prova da sua fidelidade, inspiração para quem está ao seu redor. Sua entrega em oração pode mudar não só sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Sua atitude de orar antes de dar revela algo profundo, que você confia que Deus é a sua fonte, que você não depende do que tem, mas daquele que te deu. E quando você entrega com esse coração, o céu se move. Não por causa da quantidade, mas por causa da fé. E essa fé se ativa em oração. Então hoje, se você tem algo em suas mãos, por menor que pareça, não use sem antes orar. Entregue seus recursos em oração, suas decisões, seus talentos, suas oportunidades, porque todo recurso que você consagra primeiro a Deus se torna semente de um milagre maior. Ele não precisa de muito, ele só precisa que você entregue primeiro. E quando você faz isso, ele multiplica, ele abençoa, ele transforma. E então, o que parecia limitado se transforma em abundância sobrenatural. Antes de agir, ore primeiro, porque a sua oração ativa milagres que você não esperava, mas que Deus já preparou para você. Número 10. A intercessão muda o destino de outros. Existem batalhas que não se vencem com as mãos, mas com os joelhos no chão. Existem vidas que não se transformam com palavras, mas com lágrimas derramadas em oração secreta. Deus te diz hoje, antes de agir, ore primeiro. E não ore apenas por você, ore pelos outros, porque a sua intercessão pode ser a diferença entre destruição ou restauração, entre perda ou salvação. Em Ezequiel 22, versículo 30, Deus diz que procurou alguém que se colocasse na brecha pela terra, alguém que erguesse um muro de proteção, e não encontrou. Que forte, que triste, que urgente. O coração de Deus clamava por um intercessor e não o achou. Hoje, você pode ser essa pessoa que Ele está procurando. Deus está buscando alguém que tenha coragem de se colocar entre o céu e a terra, entre o juízo e a misericórdia, entre a confusão e a verdade. Esse alguém pode ser você. Quando você ora por outros, não está apenas dizendo palavras. Você está construindo um muro espiritual de proteção. Está dizendo, Senhor, talvez eles não vejam o perigo, mas eu vejo e me coloco em oração por eles. Essa oração, feita com fé e amor, pode deter tragédias, pode amolecer corações, pode abrir caminhos antes bloqueados. A intercessão não é passiva. É uma ação poderosa, silenciosa e transformadora.
Pense em Moisés. Quando Deus se indignou com Israel por causa da idolatria, estava pronto para destruí-los. Mas Moisés se colocou no meio. Ele não fugiu, não condenou. Ele orou, intercedeu, e Deus mudou de ideia. Um único homem, com um coração disposto, salvou toda uma nação. Tão poderosa pode ser a sua oração. Talvez você seja a única pessoa da sua família que ora. Talvez ninguém mais interceda pela sua comunidade, pelo seu país, pelos jovens que estão se perdendo, pelos governantes que tomam decisões erradas. Mas se você se colocar na brecha, se você orar antes que seja tarde, então Deus pode agir com misericórdia. A intercessão também é preventiva. Orar por alguém antes que tome uma decisão importante pode mudar seu destino. Quantas vezes alguém está prestes a desistir, a tomar uma decisão errada, a assinar algo que os prenderá, e bem naquele momento você ora. E essa oração é como uma luz que os impede, que os faz refletir, que os conecta à direção de Deus. Às vezes eles nem saberão, mas você saberá que Deus usou sua oração como uma bússola espiritual para aquela vida. A intercessão também protege. É como um escudo invisível que cobre aqueles que você ama. Quando você ora pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, por seus amigos, por seu pastor, você está invocando uma cobertura divina que os guarda de ataques que nem sequer percebem. Você está ativando anjos ao redor deles. Está alinhando seus passos ao propósito de Deus. Talvez você não veja isso imediatamente, mas sua oração não se perde. Cada palavra dita com fé tem eco eterno. E tem mais. Quando você intercede por outros, você está ajudando a ativar as promessas que Deus já preparou para eles. Às vezes, há bênçãos prontas para serem derramadas, mas que não se manifestam porque não há quem ore. Não é porque Deus não quer, mas porque Ele honra a participação humana em seus planos. Quando você ora por alguém, está dizendo: Senhor, faz na vida dele. Eu creio por ele. Eu clamo por ela. Eu me levanto quando eles não conseguem. E Deus honra isso com poder. A intercessão persistente tem um valor especial. Não se trata de orar uma vez e esquecer. É voltar ao lugar secreto de novo e de novo, crendo sem ver, confiando sem entender, amando sem condição. Essa constância é o que move o coração de Deus, porque demonstra que você não se importa apenas com o milagre, mas com a pessoa. E isso se parece com o coração de Cristo, que intercede por nós constantemente diante do Pai. E não se esqueça, quando você ora por outros, você também é transformado. Você aprende a olhar além de si mesmo, a carregar o peso do outro com amor, a ser instrumento de paz e não apenas receptor de bênçãos. É uma escola espiritual onde seu coração se torna mais compassivo, mais maduro, mais alinhado com o céu. Talvez você nunca veja com seus olhos tudo o que sua oração evitou. Talvez nunca saiba quantos acidentes foram impedidos, quantas depressões foram aliviadas, quantas decisões mudaram de rumo, mas o céu sabe. E sua oração foi parte disso. Cada pessoa por quem você intercede está recebendo uma oportunidade divina de escolher o caminho certo. Sua oração pode ser a diferença entre o fracasso e a vitória, entre a escuridão e a luz, entre a perda e o resgate. Então hoje Deus te diz, antes de agir, ore primeiro, mas não apenas por você. Coloque-se na brecha pelos outros. Seja o intercessor que ele procurava em Ezequiel. Que essa frase nunca se repita. E não achei ninguém. Que quando Deus olhar para sua família, para sua cidade, para sua geração, ele possa dizer: ali está quem ora, ali está quem se colocou na brecha. Porque esse intercessor pode mudar destinos. Porque sua oração, feita com fé e amor, ativa milagres inesperados. Número 11. Deus responde quando clamar é sua primeira opção. Há momentos em que a angústia chega sem aviso, uma notícia inesperada, um conflito que sai do controle, uma sensação interna de que algo está se quebrando. E nesses momentos, muitos esperam até o fim para buscar a Deus.
Mas hoje, Deus te diz com clareza: antes de agir, ore primeiro. Antes que a angústia te consuma, clame a mim. Porque sua oração não é uma reação de emergência, é uma porta para a intervenção divina. Salmo 50, verso 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Não diz para orar depois de tudo, mas desde o início. O convite de Deus não é quando você está à beira do colapso, mas quando apenas sente a pressão, quando sua alma se inquieta, quando a ansiedade começa a tomar espaço. Esse é o momento de clamar. Porque se você clamar desde aí, Deus pode intervir antes que a tempestade se transforme em destruição. O problema é que muitos só levantam uma oração quando tudo já se quebrou. Mas Deus quer que você entenda isso. Se você clamar primeiro, muitas batalhas são vencidas sem precisar lutar. Muitas angústias nem chegam a se desenvolver porque Deus as interrompe antes de explodirem. Quando você faz da oração sua primeira opção, ativa um princípio espiritual poderoso: a intervenção antecipada de Deus. O Salmo declara com autoridade: eu te livrarei. Não é um talvez, é uma promessa firme. A oração feita no tempo certo, antes que o coração se afogue, não apenas acalma sua alma, ela mexe com o céu. E quando Deus age, Ele não faz pela metade. Ele muda atmosferas, Ele reverte diagnósticos, Ele silencia vozes de medo. Mas precisa que você o chame primeiro, que Ele não fique na última fila das suas opções. Porque quando você o busca primeiro, está dizendo: confio mais em ti do que em mim. E isso honra profundamente o coração dele, porque fazer de Deus seu primeiro recurso não é apenas um ato de fé, é um ato de adoração. Você está dizendo: não preciso esperar falhar para te buscar, não preciso chegar ao fundo do poço para reconhecer que és o meu socorro. E isso glorifica a Deus. Mais do que suas conquistas, sua obediência no meio da angústia é o que o honra. Porque você está declarando que Ele é sua rocha antes de o chão tremer. E isso, querido ouvinte, toca o coração de Deus como poucas coisas. A angústia, quando enfrentada com oração, se transforma. Deixa de ser um fardo e se torna um testemunho. Cada situação difícil em que você orou primeiro será uma história que outros vão precisar ouvir. Porque muitos lá fora não sabem como agir no meio da dor. Mas o seu exemplo, sua vitória, sua paz no meio do caos, se tornam esperança para outros. Quando você ora antes de se desesperar, está plantando uma semente de fé que alguém vai colher na sua hora mais escura. E não se esqueça, Deus está mais perto na sua angústia do que no seu conforto, se você o buscar primeiro. Ele não se afasta quando você chora. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais, mas há uma diferença entre orar por costume e clamar com urgência. O clamor tem uma força especial. É como se a alma falasse sem filtros. É autêntico, é cru. E é nesse lugar que Deus se manifesta com poder, não como uma teoria, mas como uma presença viva que muda o ambiente. É verdade, a maioria busca a Deus quando não resta mais nada, mas esse é um erro que você pode evitar. Deus não quer ser seu último recurso. Ele quer ser seu primeiro refúgio, porque se você clama no início, não terá que juntar tantos pedaços depois. Sua oração imediata pode evitar decisões desesperadas, porque quando você clama, você recebe paz. E quando há paz, há clareza. E com clareza você decide melhor, age melhor, vive melhor. O clamor é a linguagem que Deus entende melhor. Ao longo da história, todos os que viram milagres chegaram a esse lugar. Necessidade sincera expressa em oração. Os grandes testemunhos nasceram em quartos onde alguém caiu de joelhos e disse: Deus, eu não posso, mas sei que tu podes. E essa oração simples, crua, honesta, moveu montanhas. E não pense que a angústia sempre vem para te destruir. Às vezes Deus a permite para te ensinar a depender, para formar em você o reflexo de buscá-lo antes de qualquer outra coisa.
A angústia pode ser a escola onde sua fé amadurece, onde seu caráter se alinha, onde seu espírito se fortalece. Se você decidir clamar primeiro, o que hoje parece uma crise, amanhã será um testemunho que vai levantar outras vidas. Hoje, Deus te lembra, antes de agir, ore primeiro. Não espere perder tudo para buscar sua voz. Faça do clamor o seu hábito e não seu último recurso. E você verá como, vez após vez, sua oração vai ativar milagres inesperados. Porque não se trata de quanto tempo você tem de fé. Se trata de para quem você corre quando tudo treme. E se sua resposta é para Deus primeiro, então prepare-se, porque Ele já está pronto para te responder. Número 12. A oração detém a ira divina. Existem momentos na história bíblica que não apenas comovem, mas despertam um chamado urgente ao coração. Um desses momentos é quando Moisés, vendo que a ira de Deus havia sido liberada por causa da rebeldia do povo, diz a Arão: pega o teu incensário, coloca fogo do altar e corre, porque a praga já começou. O povo estava sendo julgado. A morte já havia sido solta. Mas em meio a esse caos, um homem com o coração disposto intercede. E esse ato, essa oração visualizada com incenso, detém o que já havia começado. Consegue imaginar? Um juízo em curso e uma oração que o interrompe. Tão poderosa assim pode ser a sua intercessão. Não estamos falando de um simples pedido. Estamos falando de uma oração urgente, fervorosa, que se move com a rapidez de quem entende que o tempo está se esgotando. Arão não andou. Ele correu. Se colocou entre os vivos e os mortos, entre o que já estava acontecendo e o que ainda estava por vir. E esse momento foi decisivo, porque a sua oração, representada pelo incenso, marcou um limite. Foi como se dissesse: daqui não passa. E Deus honrou isso. A mortandade cessou. A ira divina foi contida. Tudo por um único ato de intercessão. E se eu te dissesse que você tem esse mesmo chamado? Que há juízos que já começaram ao seu redor, relacionamentos que estão se destruindo, pessoas tomando caminhos sem volta, famílias à beira do colapso, e que a sua oração pode ser a ponte que muda tudo. Às vezes, você não precisa estar no lugar do conflito para ser eficaz. Você precisa estar no lugar secreto de oração, porque é ali que se travam as verdadeiras batalhas. A intercessão imediata tem esse poder. Não se trata de esperar para ver como as coisas vão se desenrolar. Trata-se de se antecipar, de discernir quando algo começa a sair do rumo e correr para o altar espiritual. Não para acusar, não para apontar, mas para suplicar misericórdia. Arão não foi julgar o povo, ele foi cobri-lo. E é isso que Deus busca hoje. Pessoas que não se alegram com o juízo, mas que clamam por misericórdia antes que seja tarde. Sua oração não protege apenas os outros, ela honra sua posição espiritual. Porque em Cristo você tem a mesma autoridade sacerdotal. Você não é um espectador do mundo, você é um intercessor com acesso ao trono. Quando ora pela sua família antes do colapso, pela sua cidade antes da violência, pela sua nação antes da decadência, você está usando a autoridade que Jesus te deu para deter o que parece inevitável. E isso não é fantasia, é uma realidade bíblica. A oração muda destinos, e ela não muda apenas o presente. A intercessão salva gerações. Cada juízo detido é uma oportunidade de restaurar o futuro. Cada vez que você cobre seu filho em oração antes que ele caia, cada vez que clama pelo seu casamento antes que esfrie, cada vez que se levanta de madrugada para orar por alguém que nem sabe que está sendo lembrado, você está semeando vida para os que virão depois. Porque o que você detém no mundo espiritual hoje evita dores amanhã. Existe algo ainda mais profundo aqui. O incenso que Arão usou não era apenas fumaça. Era símbolo de oração que sobe com fragrância diante de Deus. E quando essa oração nasce da dor do outro, do amor sincero, do clamor urgente, essa fragrância mexe com o céu.
É como se Deus dissesse: aqui está alguém que não apenas crê em mim, mas que se compadece dos outros. E quando esse coração se ativa, Deus responde. Porque sua natureza é misericordiosa. Sua justiça é real, mas seu desejo sempre foi perdoar. E o que às vezes impede isso é não haver quem ore. Por isso, a rapidez importa. Arão correu. Ele não disse: vou orar depois do jantar. Não pensou: amanhã, quando eu tiver mais tempo. Ele entendeu que existem momentos em que orar mais tarde é orar tarde demais. E você também precisa discernir esses momentos, porque neles se define se algo será quebrado ou salvo. A oração intercessora é mais do que uma prática piedosa, é uma urgência espiritual, é uma missão que não pode esperar. E você não precisa ver resultados imediatos para saber que está funcionando, porque toda oração sincera antes do juízo é um ato de reconciliação. É como se você dissesse a Deus: ainda há esperança, ainda há alguém que crê, ainda há alguém que ama. E isso revela o coração paternal de Deus, que prefere misericórdia antes que juízo. Então, quando você perceber que algo está começando a sair do controle, quando sentir que uma praga invisível quer tocar sua casa, não cruze os braços. Não espere tudo desabar. Corra com seu incenso, clame com autoridade, se coloque entre os vivos e os mortos e ore primeiro, porque a sua oração hoje pode ser o milagre que outros jamais imaginaram receber. Número 13. Deus honra a oração persistente. Existe algo na insistência que toca o coração de Deus. Jesus não contou a parábola da viúva persistente apenas para entreter. Ele queria nos ensinar uma verdade espiritual profunda, que há orações que não apenas são ouvidas, mas que são honradas por sua constância. Aquela mulher não tinha poder, nem riqueza, nem aliados influentes. Mas ela tinha algo que muitos crentes perderam: a determinação de não desistir. E isso foi suficiente para mover a balança da justiça, mesmo diante de um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Consegue perceber? Se um juiz injusto cedeu à perseverança de uma mulher sem influência, quanto mais Deus, que é justo, responderá à sua persistência amorosa em oração. Deus não se move apenas pela sua necessidade, ele se comove pela sua fé. E a verdadeira fé não é aquela que ora uma vez esperando mágica, mas a que ora todos os dias, confiando que o milagre chegará no momento perfeito. Quando você ora uma vez e desiste, está dizendo sem palavras que talvez Deus não escute, que talvez ele não vá responder. Mas quando você ora com constância, repetidas vezes, como quem bate na porta sabendo que há alguém do outro lado, então, com sua vida, você está dizendo que crê, que confia, que espera. E isso, amado, é fé na sua forma mais pura. Há pessoas que oram uma vez e logo se desesperam, começam a buscar suas próprias soluções, tomam atalhos, forçam portas que não deveriam abrir. Mas a fé madura sabe esperar orando. Sabe voltar ao mesmo lugar, dobrar os joelhos, repetir a promessa e dizer a Deus: aqui estou outra vez, não porque o Senhor não ouviu, mas porque confio que ainda está agindo. Esse tipo de oração não apenas muda as circunstâncias, muda você. A persistência na oração não é para mudar Deus, é para te transformar enquanto Ele prepara o milagre. Cada dia em que você ora sem ver o resultado, sua fé é fortalecida. Seu caráter é purificado, suas prioridades se alinham. Aquilo que no início era apenas um pedido, torna-se uma comunhão, um vínculo mais profundo com Deus. E quando a resposta chegar, porque ela chegará, você não será mais a mesma pessoa que fez aquele pedido. Será alguém mais forte, mais grato, mais maduro. E isso também faz parte do milagre. Deus honra a oração persistente porque nela se revela uma fé que não está baseada em resultados imediatos, mas em relacionamento íntimo. É fácil crer quando tudo acontece na hora, mas o ouro da fé é provado na espera.
Quando você ora hoje, pelo mesmo que orou ontem e mesmo assim mantém a esperança, ali você está honrando a Deus com sua fidelidade. E Ele honra isso com recompensas que vão além do pedido inicial. Porque enquanto você espera por um milagre, Ele está preparando uma bênção ainda maior. E não se esqueça disso, sua constância também ensina. Outros estão observando, talvez seus filhos, talvez alguém da sua comunidade que também está lutando em silêncio. E quando veem que você não desiste, que todos os dias te veem de joelhos orando por aquele esposo, por aquele emprego, por aquela cura, algo desperta neles. Eles percebem que fé não é um ato emocional momentâneo, mas uma decisão diária. E a sua persistência se torna semente de fé para outros. A viúva não tinha conexões, não tinha recursos legais, mas ela tinha convicção. E você também tem. Você tem acesso direto ao trono da graça. Não precisa de influências humanas quando tem acesso divino. A viúva teve que ir muitas vezes diante de um juiz injusto, mas você pode entrar com confiança todos os dias diante de um Deus bom, sabendo que Ele ouve, que Ele se importa, que Ele age. Não permita que o tempo de espera apague o seu fervor, porque muitas vezes os milagres chegam logo depois do momento em que você pensou em desistir. E sim, há histórias, testemunhos, vidas transformadas justamente quando tudo parecia perdido. Pessoas que oraram por anos sem ver nada. Até que um dia, Deus agiu. E quando Ele agiu, tudo fez sentido. Cada lágrima, cada amém sussurrado entre suspiros, cada madrugada de oração, tudo se tornou parte do testemunho. Por isso, não pare de orar. Não troque sua oração por resignação. Não troque sua fé por desespero. Insista, persista, resista, porque Deus honra os que não desfalecem. Cada oração feita com perseverança não está apenas construindo um milagre, está escrevendo uma história que outros irão ler, uma história que seus filhos repetirão, uma história que gerações lembrarão. Porque quando você ora todos os dias pela mesma promessa, sem desistir, está deixando um legado de fé inabalável. E esse é o maior testemunho que você pode deixar. Então, antes de agir por desespero, ore primeiro. E se você já orou ontem, ore hoje também. Porque na sua persistência há poder, na sua constância há milagres, e na sua fé há uma história que o céu está escrevendo. Número 14. A oração ativa anjos ao seu favor. Quando você ora antes de agir, algo invisível, mas profundamente real, começa a acontecer. Você não vê, mas acontece. Desde o primeiro instante em que decide buscar a Deus, em vez de se mover pelos impulsos, o céu se ativa. Foi o que o anjo disse a Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Você consegue perceber o poder que isso carrega? Sua oração não é ignorada, nem adiada, nem arquivada. Ela é ouvida. E não apenas ouvida, é respondida com movimento celestial. Enquanto você clama no seu quarto, na sua dor, na sua luta interior, anjos começam a receber instruções. Seres poderosos, criados por Deus para intervir a seu favor, entram em ação. Você não precisa de palavras sofisticadas, nem de fórmulas espirituais perfeitas. O que ativa a intervenção celestial é a disposição do seu coração. Se humilhar, buscar entendimento, se apresentar com fé. Isso basta para que o céu se levante em sua defesa. E o mais impressionante é isso. Cada oração ativa anjos com missões específicas. Eles não são enviados ao acaso. O céu não improvisa. Quando você ora por proteção, por exemplo, pode ser que um anjo guerreiro se posicione ao seu redor para te guardar de ataques visíveis e invisíveis. Se você ora por provisão, Deus pode enviar um anjo com recursos inesperados, oportunidades divinas ou conexões chaves. Se você pede direção, pode receber revelações espirituais que vêm por meio desses mensageiros celestiais.
Eles não trazem apenas respostas, trazem soluções moldadas para a sua situação exata. E aqui há uma verdade profunda. A guerra espiritual que você enfrenta não se vence com força humana, se vence de joelhos. Daniel não lutou com espadas, lutou orando. Durante 21 dias ele não viu nada, mas no céu acontecia uma batalha. O anjo que veio até ele revelou que havia sido enviado desde o primeiro dia, mas foi impedido por forças de oposição. O que o sustentou no meio do conflito espiritual? A oração constante de Daniel. E isso pode estar acontecendo com você. Há coisas que você ainda não viu, porque a batalha continua. Mas não pare. Cada oração sua sustenta o movimento angelical até que a vitória se manifeste. Quando você deixa de orar para agir por desespero, sem perceber, está limitando aquilo que o céu estava fazendo ao seu favor. Os anjos agem sob a autoridade divina e sua oração é um sinal legal no espiritual que lhes dá permissão para operar. Por isso, cada vez que você ora com humildade, reconhecendo que precisa de mais do que o humano, você está atraindo níveis mais altos de intervenção. Não é mágica, é obediência espiritual. Daniel se humilhou e entendeu que sua força não estava em sua sabedoria, mas na sua total dependência de Deus. E Deus respondeu a essa humildade com manifestação angelical poderosa. Não é mito, não é metáfora, é real. Os anjos aguardam sua oração para intervir. No mundo espiritual, as regras são claras. Deus honra a fé e responde à súplica. Muitos testemunhos confirmam isso. Pessoas que oraram e viram livramentos sobrenaturais, curas repentinas, provisões exatas. E quando você escuta essas histórias, o que todas elas têm em comum é isto. Elas oraram primeiro. Não agiram na carne. Não confiaram apenas na lógica. Renderam-se a Deus. E Ele respondeu com anjos. E não pense que vem apenas um. Há situações que exigem mais do que uma única intervenção. Existem momentos em que Deus envia exércitos inteiros, como quando Eliseu orou e o servo viu os montes cheios de carros de fogo. Talvez agora você se sinta cercado por problemas, inimigos, diagnósticos. Mas se você parar para orar antes de agir por impulso, pode estar ativando hostes celestiais que já estão ao redor da sua vida. Não para observar, mas para intervir. Os anjos que respondem à sua oração não chegam com palavras de consolo apenas. Eles vêm com provisão, estratégias divinas, proteção real. Eles não estão ali só para te fazer sentir bem. Estão ali para lutar por você, abrir caminhos, fechar portas que precisavam ser fechadas, trazer respostas onde parecia que não haveria solução. E tudo isso começa com sua oração. Então, não subestime o que acontece quando você dobra os joelhos. Cada vez que você escolhe orar em vez de reagir, cada vez que você clama em vez de se preocupar, você está tomando a melhor decisão espiritual, lutar com a ajuda divina em vez de lutar sozinho. Sua oração não é um suspiro jogado ao vento, é um chamado ao sobrenatural. E no momento em que você se conecta com Deus, os céus respondem com força, com precisão, com milagres que você jamais imaginou serem possíveis. Você não está sozinho, nunca esteve, mas os anjos esperam sua oração para terem permissão legal de agir. Eles estão prontos, o seu clamor é o sinal. E quando esse sinal se ativa, a atmosfera muda, as batalhas começam a se inclinar ao seu favor. E o impossível começa a ceder, porque orar primeiro é abrir a porta para o céu, fazer o que nenhum ser humano pode alcançar. Ore primeiro, e você verá o invisível trabalhar por você. Número 15. Deus está esperando que você ore primeiro. Deus está esperando que você ore primeiro. Não depois que tudo se complicou. Não como último recurso quando já não há forças, mas primeiro. Antes de agir, de opinar, de tomar decisões humanas. Ele não está indiferente ao que acontece na sua vida, na sua família, no seu país. Pelo contrário, seu coração está inflamado por amor, por justiça, por redenção.
Mas há um princípio que não podemos ignorar. Ele está esperando uma resposta do povo que carrega o seu nome. Está esperando sua oração. O versículo de 2 Crônicas 7,14 é claro, direto, contundente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe a ordem? Primeiro ora o povo, depois Deus responde. As promessas estão disponíveis, mas são ativadas com uma chave espiritual, a oração humilde. Deus não está esperando movimentos políticos, nem estratégias humanas, nem campanhas. Ele está esperando corações rendidos que clamem o seu nome antes de levantar a voz na terra. Muitas das bênçãos que você deseja para sua casa, sua cidade ou seu país já estão preparadas, separadas por Deus, mas permanecem contidas, esperando um ato anterior, sua oração. Há céus que ainda não se abriram porque você ainda não se ajoelhou. Há curas emocionais, familiares e sociais que não foram liberadas porque ainda não se levantou um clamor verdadeiro. Deus não quer que você confie na sua própria capacidade. Ele quer que você reconheça que toda mudança genuína começa de joelhos. Antes de agir, ore primeiro, porque é aí que o milagre começa. E não se trata apenas da sua oração pessoal. Há um poder especial quando o povo de Deus se une em oração como um só corpo. Quando milhares de corações se humilham ao mesmo tempo, buscando o rosto de Deus em vez de buscar culpados, gera-se uma força espiritual capaz de mudar o destino de nações. Avivamentos históricos nasceram assim. Não em palanques políticos, mas em encontros simples, em lares, em igrejas, onde o Espírito Santo foi convidado a agir antes de qualquer decisão humana. Deus não precisa de maiorias, Ele precisa de corações disponíveis que orem antes de agir. E há algo ainda mais profundo. A humildade na oração não apenas abre o céu, ela transforma quem ora. Quando você ora antes de agir, você está reconhecendo que não tem o controle, que precisa de direção, que não pode mudar o externo sem que Deus mude primeiro o interno. E quando o povo se humilha, se purifica, se alinha com a vontade de Deus, então ele sara a terra. Não apenas fisicamente, ele sara a alma de uma nação. Sara as feridas invisíveis que a política não pode tocar. Sara corações divididos, restaura famílias quebradas, une o que estava fragmentado por gerações. Mas também há responsabilidade individual. Você não precisa esperar que todo um país se levante em oração para que você o faça. Cada oração sua conta. Cada vez que você escolhe não criticar, não reagir, não se desesperar, e em vez disso, entra no seu quarto, dobra os joelhos e diz a Deus: sara a minha terra. Você está participando da restauração divina. Sua oração não é pequena, não é invisível, ela faz parte do plano. Talvez você não veja o efeito imediato, mas no céu está se formando um movimento. Deus ouve, e quando Ele ouve, algo começa a mudar. Além disso, o chamado para se converter dos maus caminhos também é um convite para deixar de confiar apenas no humano. Muitos crentes têm colocado mais fé nas eleições do que na oração. Mais esperança nos protestos do que no clamor, mais paixão nos debates do que em buscar o rosto de Deus. Mas Deus está esperando algo diferente. Ele está esperando que coloquemos Ele em primeiro lugar. Não como um enfeite espiritual, mas como o eixo central de toda transformação. Porque Ele pode mudar governantes, tocar corações de líderes, abrir portas impossíveis e mover montanhas que nenhum sistema humano jamais conseguirá mover. A história confirma isso. As grandes mudanças sociais que impactaram o mundo não começaram com marchas, começaram com oração. A abolição da escravidão, os movimentos pelos direitos civis, as reformas sociais justas, todos tiveram como raiz
Homens e mulheres que oraram antes de agir, que se humilharam diante de Deus antes de levantar suas mãos diante dos homens. A oração foi a chama que acendeu os movimentos e continua sendo assim até hoje. Nada mudou. Deus ainda espera o mesmo, um povo que ore primeiro. Então, toda vez que você se sentir tentado a reclamar, a reagir com raiva, a agir por impulso diante do que acontece em sua nação, pare. Lembre-se de que existe uma alternativa mais poderosa, uma resposta mais profunda. Ore primeiro. E ao fazer isso, você estará se alinhando com o plano eterno de Deus, porque sua oração não muda apenas o pessoal, muda o coletivo, muda a atmosfera, muda a história. Deus está esperando, não porque ele seja lento, mas porque ele é justo. Ele estabeleceu que quando seu povo ora, ele age, não o contrário. Então, ore primeiro, porque quando você ora, ele sara, ele perdoa e ele transforma. E isso, amado, é o verdadeiro milagre que você está buscando. Agora você já sabe. Orar antes de agir não é perder tempo, é se alinhar com o céu. Cada passo que você dá guiado por Deus te afasta do erro e te aproxima do propósito. Não espere tudo se complicar para buscá-lo. Faça da oração o seu primeiro movimento, porque quando você ora primeiro, Deus abre caminhos, traz paz e te mostra o que você ainda não consegue ver. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário de fé e lembre-se, o seu próximo passo pode mudar a sua história, se primeiro você o entregar em oração.